Meu nome é Thiago Carvalho Freitas, curso bacharelado em Química, RU 3069-671. Hoje o tema do nosso encontro é, deixa eu ver aqui, hoje é futuras aplicações do metaverso. Deixa eu começar a compartilhar aqui a tela, que eu já deixei separado alguns vídeos aqui a respeito do metaverso. Você pode repetir o tema novamente? Posso. Futuras aplicações do metaverso. Ah, sim. O som tá saindo legal o som aí? Ou tá meio... Não, estou ouvindo bem. Ah, tá. E às vezes esse microfone aqui fica meio baixo, por isso que eu perguntei. Vamos lá. O que é metaverso para você? Vamos lá, cara. Dessa definição pra gente entender e ficar claro e a gente não confundir mais. Metaverso é um ambiente virtual. Então, primeira coisa, a gente tá falando sim de tecnologia. Não tem tecnologia, não tem metaverso. Não tem internet, não tem metaverso. Não tem energia elétrica ou bateria, não tem metaverso. É um ambiente virtual. Ele tem que cumprir 3 critérios pra gente considerar ele um ambiente de metaverso. Ele tem que ser imersivo. Então, eu preciso me sentir que sou eu lá dentro. Dentro do metaverso, a gente tem o avatar, lembra? O avatar é aquela nossa representação. Lembra do filme Avatar? Sim, minha filha estava assistindo ontem. Lembra mais ou menos o contexto, né? A humanidade. Sabe qual é o mais bacana? É que ao a gente escutar esses termos, né? Imersão, avatar, realidade virtual, agora a gente já sabe do que se trata, né, Maria? Exatamente. Já sei do que se trata. Se fosse anteriormente, a gente ia falar, nossa, do que esse cara tá falando? Aí ele fala, né, que para existir o metaverso, primeiro você tem que ter energia. Se não tiver energia, você não tem internet, você não tem computador, não tem nada. E depois, a outra situação que eu achei interessante é que você tem que se sentir dentro do metaverso, né? Tem que se Uhum. sentir no metaverso com o seu avatar ali. Então, a questão de você imergir, né? Estar totalmente imerso, né? Nesse mundo virtual aí. Isso, se você for parar para pensar, já é assim atualmente em relação a algumas aplicações. Por exemplo, as pessoas preferem estarem, por exemplo, hoje na plataforma TikTok mais do que, por exemplo, no YouTube, porque a experiência tem sido mais agradável no TikTok do que no YouTube. Então, quando a gente fala de experiência, a gente está falando do processo de imersão. O quanto que você consegue adentrar dentro daquela realidade, e quanto que aquela realidade conversa com você, que no caso é o mundo digital, né? Tudo bom, Vanderlei? Beleza? Tudo beleza? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Legal, prazer te ver. Atraso. Então, deu para poder pegar aí Prazer ver todo mundo Maria? aqui, né? Acabei de chegar. Ontem não deu pra ler a aula. Desculpa. Não, sem problema. Ontem foi muito bom. Não sei se você chegou a assistir lá depois. Se Não, você puder, não eu, cheguei. vai, vai valer super, super a pena. Foi profundo, assim. A gente teve até um debate filosófico lá, para você ver como é que o negócio foi. Eu acho que eu considero Legal. um dos melhores encontros foi o de ontem, não foi, Maria? O que você Foi, acha? foi muito bom. Caramba, que Mas, pena. vamos lá, vou continuar o vídeo aqui para a gente poder discutir. Conseguiu entrar no código genético de uma criatura em outro planeta, plugava um cabo aqui atrás e ele controlava aquele bicho naquele outro planeta. Mas aí um dos caras acabou ficando tão lá dentro que ele se apaixonou pela outra bichona, um negócio de 3 metros de altura, e ele achou que ele era o bicho. Isso é o imersivo. Claro, no filme Avatar, né, uma coisa alienígena e tal, mas é você sentir que você é você ali dentro. Então, ele precisa te trazer esse elemento. Com óculos de realidade virtual, é bem facinho. Muito. Porque ele segue exatamente o movimento ali da tua cabeça. É muito realista. No desktop ou no celular, vai depender muito do que está acontecendo ali.
Mas, de maneira geral, você consegue estar lá dentro, mesmo que não seja realidade virtual. Então, primeira parte, imersivo. Segundo ponto, ele tem que ser coletivo. Então, por exemplo, você vai falar assim, cara, Kennedy, mas quando eu jogo GTA, eu me sinto aquele boneco, eu sou lá o Lamar. E aí eu tô lá dando tiro, atropelando, e cara, você se empolga, você fica animado, você vibra jogando, etc. Só que é o seguinte, o GTA, você tá jogando sozinho. Você tá ali, você usa o seu celular, você cumpre a missão, mas é você com você. Quando a gente fala de metaverso, tem que ter outras pessoas. Você tem que estar ali interagindo com outras pessoas, convivendo com elas, conversando, fazendo todas as coisas, fazendo um programa de podcast, Sim. todas as suas atividades que a gente faz no mundo físico, fazendo ali dentro, interagindo com outras pessoas. E o terceiro ponto, e eu vou usar o GTA de novo de exemplo, é o persistente. Esse é muito maneiro. Que é o seguinte, quando você tá dentro do metaverso, você tá usufruindo, aproveitando, experimentando. Sim. Aí, por algum motivo, você sai. Acabou a bateria, você foi jantar, você desliga o óculos. O metaverso não desliga. Ele continua funcionando. Você tá perdendo alguma Diferente coisa. do GTA, que você tá cumprindo a missão. Peraí, pause pra ir no banheiro. Você aperta pause, sai do videogame, faz sua vida, volta, pause e continua. No metaverso, não. Ele falou uma coisa assim interessante, né? Mas isso aí pode fazer com que as pessoas fiquem mais viciadas, ao ponto de não querer ficar o mínimo possível fora daquele ambiente, né? Exatamente. Ele falou assim, viu que o metaverso não para. É instigante e a pessoa vai ficar acabando, vai viver dentro do metaverso. E aí isso pode ser um estopim para que se crie algum tipo de tecnologia onde a pessoa fique 100% conectada a esse ambiente, né? Como a gente viu até no filme lá, Matrix. Enfim. Não, bonitão. O mundo continua funcionando. Não é igual um Fortnite. Oi, não. O mundo continua funcionando ali dentro. Então, essa é a ideia da persistência. Fantástico. Então, você tem que ter esses três elementos. Imersivo, se sentir lá dentro. Coletivo, conviver com outras pessoas. E persistência, ele segue funcionando. E aí, só pra não deixar o pessoal que estiver assistindo falar, pô, esse cara não sabe de nada. O GTA criou um metaverso. Só que chama GTA RP. De roleplay, que é um negócio de RPG, mesma sigla. Uhum. Então, o GTA RP, sim, é um metaverso. Até porque tinha que aproveitar. Os caras do GTA criaram um ambiente inacreditável. Que ensina as crianças a falarem palavrão. Tem esse detalhe, né? O meu filho de 5 anos apareceu Ele falando ama. piriguete. Eu tive que explicar pra minha esposa que era no jogo, né? Não, o jogo é realmente... Não foi muito fácil, mas eles criaram uma tecnologia incrível que reproduz, Não, é. você pode interagir com cada elemento ali dentro. E É muito humanizado, tava né? sozinho, As eles reações. explodiram pro Os negócio. games, eles estão muito na frente em relação, né, ao metaverso, né? Porque a ideia, quando a palavra metaverso surgiu, eu até estava conversando com a Mel, eu achei que fosse tudo do Zuckerberg. O Zuckerberg Metaverso está é um criando conceito. um metaverso. Tá. Mas hoje eu já mapeei pelo menos 30 metaversos. Ô, louco. Então, na verdade, diferente do que lembra aquele filme Jogador Número 1? Sim. Pô, incrível, filme dirigido pelo Right. Spielberg, tem um livro por trás, o cara tem o avatar, todo mundo tá vivendo em containers. Tá na Amazon. E a pessoa fica o dia inteiro, tem na Amazon na pra Amazon. assistir, a Amazon Prime, e você fica o dia inteiro dentro do mundo de realidade virtual. Aquele filme vendeu uma ideia, e o Facebook tentou pegar carona, de que é um metaverso. Lá no Jogador Número 1 chama Oasis. Lá na Meta, empresa que mudou de nome por isso, né? Chama Horizon, de horizonte. Isso. Só que, na verdade, e até antes da Meta, já tem várias outras empresas trabalhando com metaversos. Aham. Tem metaversos que estão muito mais avançados que o dele, inclusive. Agora, tudo bem, o tio Zuck entrou prometendo gastar 10 bilhões, prometendo botar 10 mil pessoas para trabalhar ali dentro. Então, pode ser que ele acelere bastante na corrida. Sim. Mas hoje, cara, você tem vários outros. Tem um que chama Spatial, que é uma startup nova-iorquina. Cara, é sensacional. Avatar incrível, objeto 3D, sala de reunião, tudo funcional. Tem um que chama Outspace VR, cara, incrível para socialização. Eu quero entrar agora. Tô ouvindo essa conversa com o Paulo, com a Mel, o Kenneth, eu quero entrar no metaverso agora. Como que eu faço? Eu tenho que escolher um, tem um lugar que Matou é a um pau. lugar aonde que eu acesso os lugares do metaverso, os planetas, como se fosse cada planeta, eu posso entrar, ou tem um metaverso para mim, metaverso falando só sobre publicidade, só sobre mercado financeiro, como que eu faço? isso daí? Excelente sua pergunta, cara. Então, eu tô com um óculos de realidade virtual. Se você tem o óculos, já tá mais fácil do que pro resto das pessoas. Sim. Esse óculos funciona como se fosse o seu celular. Ele é um sistema operacional Android,
Dentro dele você tem aplicações. Pode fazer download, baixa para o óculos, você abre o aplicativo e usa. Uhum. Então, tá com o óculos na mão é Mas assim. o celular não tá aí dentro, não é aquele que você Não. coloca o celular. Não. Ele é um objeto novo, autônomo e funciona sozinho. Porque antigamente independente do tinha, celular. né? Que você colocava o celular, Tinha. né? Comprava o Exato. celular. Inclusive, tem gente que fala, Kennedy, comprei o óculos, cara, gastei R$ 70. É. Realmente, tem Nós uns recebemos R$ 70. aqui no Mas coworking. ele é só um suporte plástico É. para você encaixar o celular e ficar assistindo vídeo 360. É. Metaverso não é vídeo E 360. que marca que é esse óculos? Esse aqui ainda tá escrito Oculus, que ele é um pouco mais antigo, tá todo riscado. Sabe uma coisa que me faz pensar aqui? Com relação a essa luz que o olho está recebendo ali tão perto, né? Será que isso também não poderia causar algum dano na retina? Né? O Ó. olho, Foi o que eu comentei lá atrás, né? Foi o que eu tinha comentado lá atrás, né? A gente não foi feito ainda estudos científicos para saber os impactos disso no médio e longo prazo, né? Então, tipo, ficar com esse negócio 24 horas, tenso. Quero porque ver a se o gente, entrevistador vai perguntar alguma coisa com relação a isso, né? Dos benefícios e malefícios. é verdade. A gente vê pouquíssimo questionamento com relação a isso, né? Né? Ficar o O, tempo com esses óculos aí, como é que fica? Se a luz do computador, do telefone prejudica? é verdade. O olho é a extensão do cérebro, Hum. né? O olho é a extensão. A gente pode perfeitamente, quando a gente olhar nos olhos das outras pessoas, a gente está olhando uma extensão do cérebro. Então, tipo, como ele está tão perto ali, é praticamente é uma conexão bem próxima, digamos assim, se não até direta, com o seu cérebro. E você recebendo esses raios, porque o que acontece? Na natureza, você vê que você tem o raio A, o B e o C. Cada raio ele tem uma faixa de frequência que está na escala nanométrica, né? Você tem o UVB, por exemplo, que está em torno de 250 nanômetros, né? De 100, 190 a 250 nanômetros. Então, você tem o UVA, o UVC, e esses raios eles vão se alternando em termos de intensidade ao longo do dia. Então, você vê que o ser humano ele não, ele existe uma certa variação. O ser humano não foi feito para receber apenas uma coisa monolítica. Então, ali quando você está com óculos, que tipo de raio está sendo emitido ali? Ah, Thiago, um raio azul. Tem variação de faixa de frequência? Como é que é com relação à intensidade? Como o olho vai suportar? Quantas horas pode suportar estando exposto a esse raio azul? Outra coisa, o corpo, para produzir melatonina, que é um tipo de hormônio para poder dormir, né, para começar a entrar no processo de recuperação, é preciso que não tenha essa presença de raio azul. E quando tiver esse raio azul, o cérebro vai tentar se manter acordado o máximo de tempo possível. Então, o rapaz aí que está, o entrevistado aí, ele está todo empolgado, né? É, Empolgação só falando da imersão e tal, como é que é. E vamos ver aí para frente, né? O que vai rolar aí alguma pergunta com Então, relação. minha opinião, eu acho que, tipo, mesmo que alguém descubra que isso faz mal, ninguém vai alardear isso e ninguém tá nem aí com isso. Eu imagino que o foco vai ser totalmente imergir e, digamos assim, que se a condição de saúde das pessoas, do olho das pessoas, eu acho que nem a gente vê hoje acontecer muito, né? Ninguém tá nem aí. Você recebe uma picada, efeito colateral, não tô nem aí. Eu acho que a própria pessoa, não, todo mundo hoje tá falando que o celular faz mal ficar muito tempo na frente dele, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas alguém larga o celular? Ninguém larga o celular. Então eu É. acho a mesma coisa ali. E mesmo que alguém faça um estudo, eu acho que não vai ter muito interesse nisso, não. é verdade. Agora, de qualquer maneira, Você, a natureza, se eu só de qualquer maneira, a natureza ela se impõe, né? Então ela não está nem aí se dos interesses de uma X quantidade de pessoas que representam uma população, não está nem aí. Ela vai ter uma reação de acordo com os. vai. O corpo não tá nem aí com o que você pensa e acha. Lembra na década
lá final de 90, 2000, os anos 2000, que as pessoas compravam um negócio para colocar na frente da tela do monitor? Lembra? Lembro. Eu tive. E Tinha até um fiozinho anti-estático. e falavam que aquilo era uma coisa que tinha um protetor de tela na frente, colocava na frente do monitor. Você lembra disso? Você que era de TI naquela época, você lembra de que, para que servia aquilo ali? Era Então, para visão. porque na época ele servia por dois motivos. Ele é anti-estático, porque a tela antigamente era feito de tubo, tá? Então, o que acontece? Como é que funcionava aquele tubo ali? Você tinha o playback, que também servia para aquela TV ali de tubo, né? Que o monitor naquela época era comparado a uma TV. E você tinha uma descarga ali de 30 mil volts. Essa descarga de 30 mil volts é, fazia com que esses elétrons fossem rompidos, os elétrons, os gases que tinham ali presente naquele tubo, e aí você tinha uma X quantidade de câmeras de cores. Então, aqueles elétrons, ele batia na tela, estourava. No que estourava, ele se repartia, fazendo um frame como se fosse um arco-íris, assim, tá? De frames de luz. É por isso que, não sei se você lembra, quando você ligava a televisão, você escutava um barulhinho, se você tivesse com o pelo do braço, até arrepiava, Aham. entendeu? Acontecia isso justamente por isso. Você tinha 30 mil volts ali, e era o elétron, ele batia ali e pá, estourava, e dava a energia estática. Então, principalmente, o objetivo daquela tela ali na frente Ah, então era a tecnologia da época. era a tecnologia da época. Era para ser um anti-estático. Tanto é que ele tinha um fiozinho ali do lado justamente para isso. Esse foi o objetivo principal. Nem chegava a ser a questão de tipo, malefícios do médio e longo prazo, né? Tinha um efeito físico real ali, podia dar um acidente, digamos assim. Essa Até tela as pessoas podiam tomar até colorida, choque. essa tela era colorida ou não? Colorida, colorida. Era azul? Lembra naquela época que as televisões eram de tubo, com aquela caixona grandona, e os Então, monitores também eram aquela caixa grandona? Era É, naquela época. e aí, é por é. isso que eu pensei que era colorido, porque quando eu era menina, o meu avô, na casa dele, tinha uma televisão, né, de tubo, e à frente da televisão tinha uma tela, parecia um plástico grosso azul, que eles colocavam na frente. E eu era menina, nunca sabia por que que era aquilo. E agora vocês falando é que caiu a ficha. Então, no caso da televisão de tubo, eu acho que ele usava por conta dos malefícios do raio ali, dessa questão dos elétrons aí. Eu penso que era isso. Então, eu não sei te dizer, né? Aí é uma ignorância da minha parte, falta de conhecimento. Eu não sei se dizer se teve alguma tela na época que tinha esse propósito já de bloquear os raios azuis. Porque, tipo, a tecnologia era diferente. A faixa de frequência ficava ali em torno de 50 a 60 Hz, né? Só lembrando, Hertz são ciclos de energia que está sendo emitida. A cada ciclo você tem um Hertz, né? E essa faixa de 60 Hz, ela se coaduna com a frequência de captação dos nossos olhos, tá? Quanto mais você aumenta a taxa de ciclo, né, é muito rápida, isso pode trazer problemas, incomodar, enfim. Então, até essa faixa de frequência, ela tem um padrão. Hoje nós temos monitores que representam 60 Hz, mas temos também escalas superiores a 60 Hz. Mas a tecnologia LED, cristal líquido e tal, ela já é bem diferente do playback de antigamente, tá? O playback ele utilizava gases e energia em alta tensão, né? Como eu falei, 29 a 30 mil volts. Então, ele gerava muita energia estática, né? Já os monitores aqui atuais, né? Plano, eles já não usam energia, não gera essa energia estática, já é o LED,
Pela sua explicação, eu entendi essa questão de repente, levar um choque, alguma coisa assim. Sim. Lá naquela época era outra tecnologia, etc. Mas um fator principal naquela época, você passava umas horas limitadas na frente do monitor, 100% do trabalho não era na frente do monitor, e você não tinha smartphone naquela época, tantas horas naquilo. Hoje a tecnologia evoluiu, mudou completamente, a gente é viciado nelas, e a gente fica exposto, né, a isso. Então a dinâmica mudou completamente, a tecnologia Cara, mudou completamente verdade. e a dinâmica mudou completamente, né? Verdade, Vanderlei. Eu não tinha pensado por esse ponto. Nossa, bela reflexão. Porque eu realmente, eu lembro que, tipo, nessa época dos monitores em forma de tubo, eu não trabalhava, eu estudava, estava fazendo um curso técnico em eletrônica, né? Mas eu lembro perfeitamente no computador da minha mãe, você tinha uma X quantidade de horas que você ficava ali. Até eu lembro que meus pais falavam, ó, não fica muito tempo na tela do computador. Eu mesmo te falava isso. E você tinha aquele senso. Tipo, você ficava, sei lá, 2, 3 horas, 4 horas, e você sentia vontade de levantar e fazer outra É, coisa. tinha essa questão, talvez, dos pais, mas o que eu quis dizer também, às vezes é um pouco mais profundo, no sentido, de, tipo, é, imagina no escritório. Quando eu trabalhava lá naquela época, no trabalho era no computador. O restante era fora do computador. Então, eu tô falando assim, mesmo que a maior parte do trabalho que acontecia naquela época, às vezes era fora do computador. E mesmo as pessoas que fariam trabalho nas aquelas 8 horas de trabalho ali, sei lá, 7, 8 horas na frente do computador, que eu não acho que ia 100% do tempo naquela época, que era muito papel naquela época ainda. Hoje tudo é online, mas naquela época era muito papel, telefone, essas coisas, né? Então eu acho que não tinha a exposição. Esse é, Mesmo que tinha problema naquele tubo, porque a gente não precisava usar tanto o computador naquela época, porque tudo não estava no computador naquela época. A gente nem sabia muito do mundo da internet, essas coisas não tinham essa noção muito. Então, mesmo que tivesse o risco do tubo e do eletromagnetismo ali, das frequências, de tomar um choque ou qualquer coisa do tipo, mesmo que tivesse algum malefício, as pessoas não tinham vontade de ficar ali 24 horas, as pessoas não ficavam ali muito tempo. Hoje não, a realidade mudou. Hoje a gente fica 24 horas ali na frente do negócio. O então, tempo despendido. então, segundo o que eu entendi da tua explicação, e foi bem interessante essa reflexão, é que como você ainda tinha muitas tarefas que você precisava fazer fora de estar de frente de uma tela, o tempo de exposição era menor. E, consequentemente, você se sentia mais desconectado daquele ambiente. Até por isso, você não sentia tanta vontade de ficar tanto tempo ali, né? Porque eu lembro que a primeira internet que surgiu, porque eu comecei a ter contato com a internet em 2000, talvez 2003 ou 2004, onde até minha memória me leva. Eu tive Os discadores ali 2002, 2003, eu 2002, 2003, utilizava os discadores. o IG, tinha o Terra, o UOL, Eu, que tra era eu, de tra eu, AOL. trabalha eu trabalhava no IG. No IG era 32 kbytes, a gente entrava de madrugada, aí fazia aquele barulhinho bem característico. Eu tinha um Pentium 4, não, Pentium 3, depois que eu tive um Pentium 4. Nossa, eu nunca tive computador naquela época. Ou eu usava um computador na casa de algum amigo ou no trabalho. Então, assim, como a gente não tinha aquela coisa de ficar no computador, a gente não tinha. E a internet era ruim pra caramba, né? Ninguém tava pegado com isso. É Hoje não. verdade, é verdade, perfeito. E aí, interessante isso que você trouxe, essa reflexão. A internet 1.0, ela é estática. Você, muito mal você rolava a tela para baixo, isso era fotos, né? Organizadas em informações escritas. E você não tinha nenhum tipo de interação, você não podia setar informações naquela página. O teclado que estava ali na tua frente, ele servia para você escrever algum arquivo de Word que já existia na época, ou algum comando, mas você não falava com a página da internet. Não sei se vocês lembram disso. Você não podia escrever É, nada. imagina a galera jovem
ninguém ia ter paciência. Por isso que não era imersivo, é coisa divertida, rápida. Aquilo era coisa de adulto e velho. Então ninguém usava internet muito naquela época, né? Eu lembro de alguns jovens lá na internet fazendo alguma coisa em outra, mas não era uma coisa em quantidade de todo mundo. E aí tinha aquela questão do custo financeiro, só podia usar depois da meia-noite. Aí era, E não tinha tanto tipo, atrativo também, né? Não tinha atrativo nenhum na internet. Era só, exato. Ela sei lá, eu veio despertar tava para mim, nascendo, né? tava nascendo. Acho que de uns 10 anos para cá, 7 anos para cá, que explodiu. E a gente nem percebeu, agora a gente está percebendo as consequências disso, né? E aí, É. nossa, que legal, ver o MSN, nossa, ver o Web 2.0, agora tem rede social, a gente pode escrever, a gente nem Uhum. poderia imaginar que a gente poderia chegar nesse ponto aqui e estaria essas consequências. Realmente é uma pergunta que eu tenho. O ser humano, ele não muda, ele tem a programação dele lá, ele tem um DNA, ele tem a capacidade de adaptação, a gente bem sabe, mas isso tem um limite, eles têm uma estrutura. Então, tipo assim, eu penso assim, como esses caras vão criar isso tudo que está vindo por aí, sendo que ser humano ainda continua a ser ser humano. Ser humano precisa pegar ar, precisa pegar sol na cara, precisa ter contato pessoal com outras pessoas, pisar na terra. Ele não pode se desconectar totalmente desse plano aqui. Ele vai pagar um preço por isso. Exato. Hoje eu me desconectei, é sábado, né? Me desconectei, tava no parque com as crianças, brincando com os sobrinhos. Aí voltei pra casa correndo, assim que você falou que ia ter o negócio. Eu já tava meio que me despedindo, saindo. Eu falei, putz, saí correndo e vim pra cá, vou pra aula. Você falou de última hora, que é, né? Mas eu tava lá, me desligando, desconectando. Desconexão, né? Sair do online, tira o celular da frente, um pouquinho de saúde. Nossa, Vanderlei, para mim, sendo sincero com você, é uma honra, cara. Gratidão por estar aqui me acompanhando. Me sinto lisonjeado, sabe? Eu nunca me senti tão respeitado e admirado com isso. Né? Eu dou o Não, maior valor a imagina. essas coisas, cara. Eu dou o maior valor. Nossa, não só você, outras pessoas aqui. Estou falando de todas as pessoas que me acompanharam É um assunto muito instigante, é legal, sua companhia é agradável e é um assunto muito, muito legal, um assunto muito legal de aprender, entender, ter outros insights. É curioso, né? A gente tem assim, tá sede de ver mais coisas, ver o que o Tiago vai trazer para despertar mais ainda, né, esse interesse nosso. Então, quer dizer, a gente está aqui todo mundo aprendendo, né, como já foi falado. É verdade. Deixa eu continuar o vídeo aí, daqui a pouco a gente para e debate mais um pouquinho. Mas hoje ele é Meta. Então ele Ele é é o da Meta Facebook? Quest 2. É, do isso, Facebook. Quest Facebook? 2. E aí tem gente que fala assim, não, o Facebook inventou esse negócio de metaverso porque ele tava com uma crise de PR, né? Tava aquela francesa falando mal. Gente, ela comprou o óculos em 2015. O Isso. Facebook já tá construindo essa parada. Eu dava aula disso aqui, 2017, 2018, já falava, ó, o Facebook tá criando um negócio aí. O Zuckerberg já tinha lançado uns videozinhos do Horizon, só que ele não tinha dado aquela Tangibilizado, visão, né? tangibilizado como ele fez no evento em outubro de 21. Uhum. Mas assim, o Facebook já tá investindo nessa história faz tanto. Ah, não. E outra, a Apple também. A Apple já anunciou o projeto da Apple de 2015. Estão prometendo um óculos pro ano que vem. Aí a gente espera, né? Que sendo o Apple, ele vai ser mais poderoso, ele vai ser Claro. mais bonito. Mas não sabemos, não tem mais muitos detalhes do que além disso. Só que é o seguinte, se eu falar que o metaverso é só para quem tem o óculos e a realidade virtual, eu perdi 99,9% das pessoas. Porque quanto custa um óculos desse? Cara, $300 nos Estados Unidos e uns 3 mil reais aqui no Brasil. Isso. Mas como você me pediu para alguém que quer entrar agora, vai lá e pega o celular do Isso. bolso, vai na lojinha, pode ser Android, pode ser iOS, Aham. chama Spatial. S-P-A-T-I-A-L. De espacial, né? De Tá. ocupar um Spatial, espaço. Spatial. Spatial. Entra lá, faz o download do Spatial, gratuito. Aham. Cria o seu avatar, gratuito. E aí já vai aparecer de cara vários ambientes metaversos para você Legal. experimentar. Ah, Não vai ser tão imersivo quanto o óculos, mas você já vai ver outras pessoas porque ele é coletivo. Você pode sair e voltar, ele continua existindo porque ele é persistente. Tem museus de galerias de NFT, então você entra já vê umas NFTs que Ah, você mas se eu pode tiver Ah, um legal. óculos, eu acesso com óculos todo. A mesma coisa. Mas a O experiência Spatial é muito também melhor. roda aqui, ele também tem um aplicativo. E se porventura você não tiver um celular, não sei onde você vive, você pode fazer do computador também. Abre lá spatial.io, você abre o site, também roda direto do navegador.
Ô, Criou Paulo, a conta pelo saiu, jeito, você ainda não teve a experiência, né, de colocar um óculos VR. Não, já tive. Aqueles, Meu. Mas Olha, não pra pode- quem não... Montanha-russa não vale. Porque é o seguinte, cara, montanha-russa... Cara, mas é muito real. Montanha-russa não é metaverso. Porque montanha-russa é uma experiência de realidade virtual isolada. Que não é persistente, não é de rede, não tem interação. Exatamente. Esse O critério. metaverso, cara, você tem outras pessoas lá, você conversa. Não, esse eu nunca tive essa experiência. Não, essa experiência com o metaverso não. Mas só pra quem ainda não teve experiência, uma das vezes que eu usei foi na Campus Party, que eles fizeram uma simulação, né? Pra que você subisse um elevador e fosse até a ponta da madeira. Puta, É claro que o seu pé tá no chão. Paulo, eu travei, eu não consegui. E aí estavam me filmando. E aí eles fizeram, pra quem, né, arregaça em português bem claro, eles faziam uma brincadeira ali como se fizesse uma queda. Eu dei um grito no meio do evento, foi Eu ridículo. imagino. Cara, tem um cara Só que no você TikTok. tira, você tá com o pé no chão, mas você não consegue, porque é perfeito a sinestesia do ambiente. É incrível. Eu fiquei impressionada. Além da vergonha que eu passei. Eu vi um ambiente que ele simulava o calor, simulava o frio, Sinestesia. vento. Ele tinha isso junto com... Tinha. Ó, Aí, hoje, se você pegar os 5 fantástico. sentidos, visão, óculos. Aham. Audição, tem fone de ouvido aqui, tem speakers aqui. Aham. Tato, esse ano na CES, que é a Consumer Electronics Show dos Estados Unidos, eles já apresentaram luvas e tipo uns braceletes, umas coisas pra você colocar no torso aqui, corpo. que ele faz micropressão. Legal. Então, tato, tá resolvido. Odor, olfato, né? Que é você Isso. sentir cheiro. Cara, a Boticário já desenvolve perfume sem precisar misturar florzinha faz mais de 10 anos. É o 4D, Você já né? tem No o cinema, né? No Já tem. cinema já tem. Exatamente. Então você já tem o sintetizador de odor. Ok, não é um produto de prateleira ainda. Tudo que eu falei até Claro. agora é prateleira. Esse não é. Então esse ainda tem que fazer mais uma coisinha. Você tem que estar num espaço. O único que esse eu não sei como é que os caras vão resolver. Eu até Aham. suspeito, mas não sei. É paladar. Como é que esse maluco vai botar um gostinho na minha boca se eu estiver comendo alguma coisa no metaverso? Então, essa parte eu Essa ainda é não mais sei como é que complicada. resolve. Aí, hein? Sinistro, hein? Por isso que, a meu ver, 3 mil reais num óculos. é, não é nada inclusivo, né? Não é nada inclusivo. Por isso, É lançamento. Logo, logo isso aí fica barato, que nem telefone celular, todo mundo tem. Você vai ver. por isso A Microsoft que, já Complicado, hein? por isso que eu acho. Tem um outro vídeo aqui que eu vou poder assistir. Isso aqui é interessante também. Traz um ponto de vista mais apocalíptico, digamos assim, né? Enfim, por isso que eu até estava vendo lá um dos que fazem responsável, que são responsáveis pela diretoria das empresas do Zuckerberg, que falou que o metaverso só vai começar a dar lucro daqui a 10 anos. Né? Então, a gente estaria falando lá por volta de 2032. Então, eu penso que essa tecnologia... Será que a gente chega até lá? Olha, Será que o mundo chega até lá? Do jeito que tá? o mundo que a gente conhece já passou por uma mudança brutal se a gente pegar, por exemplo, de 2014 para cá. Então, o mundo que nós conhecemos, mesmo hoje em 2022, se eu tiver que dar um palpite, não existirá depois de 2030. Muita coisa vai mudar, né? Muita coisa vai mudar. Isso eu posso debater aqui, porque ainda está dentro do tema aqui do metaverso, então não tem problema. Recentemente, eu até comentei isso no encontro de ontem, mas eu vou repetir porque eu acho bem interessante. Você não estava e agora você está presente, então você deve até saber. Mas, enfim, no dia 8 de novembro, a FTX, ela quebrou, teve problema. A FTX é a segunda maior exchange do mundo de criptomoeda. FTX. Primeiro é a Binance, onde você Isso, consegue... Binance. Em segundo lugar, é a FTX. Não conhecia, eu só conhecia a Binance. Eu A também... Binance, né? A Binance, né? É Binance, É. Eu também, eu vou te confessar que eu também não conhecia. Só tinha escutado algumas pessoas falando, mas não conhecia. Não Mas sabia que ela era a segunda maior. também não. Fiquei sabendo esses dias quando eu vi o Bitcoin saindo de 21 indo para 15.800 e poucos dólares. Assim.
Hoje está 16 mil e alguma coisa. Eu não tenho nenhum, então espero que caia mais. Quando eu tiver dinheiro para comprar isso, seja lá embaixo. Eu também estou nessa também. Eu estou esperando, Quero que caia, cai, cai, cai. eu tô esperando chegar lá aos 9 mil. Exato. É, Nossa, imagina voltar para esse patamar, seria ótimo. nossa, eu vou encher a mão. Mas enfim, mas por que eu estava falando isso? Porque o que acontece? A segunda maior exchange, né, onde faz negociações, compra e venda de criptomoeda, basicamente, tem outras funções também, mas basicamente é essa. Ela quebrou por causa de um Twitter. E o que o cara escreveu foi uma coisa que todo mundo sabe, mas, como dito de uma outra forma, causa um impacto que se quer ter de modo que causa aquele efeito manada. Eu explico. Todos nós aqui sabemos, com certeza você sabe também, Vanderlei, que se todos os correntistas forem no Banco Itaú agora e sacar o seu dinheiro, o banco quebra. O banco não tem quantidade suficiente para poder entregar todos os ativos, todos os recursos que estão investidos naquele banco. Meu, Então, os caras tiraram dinheiro, porque você tirar cripto é uma coisa, mas tirar o dinheiro é outra. aí o que aconteceu? Por causa de uma briga que teve ali entre o dono da Binance e o dono da FTX, a FTX estava querendo fazer uma Muraktai ali, que ela financiou o presidente Biden, né, para poder entrar, para, enfim, resumindo a história, porque eu posso ficar muito tempo discorrendo aqui sobre isso, mas assim, para isso ia atacar a Binance. Aí o que, que acontece? O dono da Binance botou um Twitter assim, ó, a FTX não tem recurso suficiente para poder segurar todas as pessoas que têm dinheiro lá. Para quê? Quando ele falou isso, escreveu no Twitter, todo mundo começou a tirar. Para você ter uma ideia, o prejuízo, até onde eu vi, já passou alguns dias disso, né? Foi mais de US$ 1 trilhão, não é de reais, US$ 1 trilhão. Dá mais de 5 trilhões de reais. US$ 1 trilhão. Nossa, cara, eu não E tinha aí, ideia, né? Ó, eles não são o principal player do mercado, imagina. e É aí muito dinheiro. e a FTX, ela está envolvida com várias outras empresas. Sabe? Eu imagino que você pega uma árvore, não, uma planta que já está bem crescida, e você puxa assim, pô, sai terra para tudo qualquer lado, destruindo tudo, de tão enraizado que está. Então é isso que tá acontecendo. Agora, Thiago, por que você contou essa história toda? Eu contei porque, primeiro, nós tivemos a quebra da Terra Luma, e no início do ano. Quando teve essa quebra-quebra, algumas imposições aconteceram, no sentido de regulamentar, no sentido de colocar mais regras, no sentido de fiscalizar. E agora, com essa segunda quebradeira que foi maior, está vindo já um pacote de leis. Por exemplo, hoje na Mais, agora para você negociar, já pergunta onde você trabalha, quanto que você fatura, já não consegue mais fazer aquela transação de modo normal, você já tem que preencher essas informações. Então, e já estão montando um projeto para regulamentar. Por que eu estou falando isso? Porque se as criptomoedas, que é o que já está aí, vai ser utilizado para o metaverso, desse mundo digital, e tudo está caminhando para se tornar digital, é preciso que isso aqui que a gente tem precisa ser destruído, precisa ser transformado. Então, a gente quebra o negócio para que agora sim se justifique uma regulamentação. E todas as pessoas, olha só que curiosidade. No início do ano, quando falava em regulamentação, todo mundo torcia o nariz. Todos que investiam, eu via isso perfeitamente. Agora que houve essa quebra-quebra, muita gente perdeu dinheiro, tem um brasileiro que perdeu um milhão de reais, não sei o que Fault, André Fault. Aí tá todo mundo falando, não, tem que regularizar isso. Olha só como é que chega a ser engraçado, como as massas é manipulado de uma maneira Nossa, muito é rápida, cara. terrível, né, cara? É É terrível. terrível. Porque, assim, a ideia da criptomoeda é que você seja o seu próprio banco. Aí o cara coloca todas as suas criptos dentro da exchange, e aí os caras querem regulamentar, eles não têm acesso às suas criptos, sei lá, eu não sei, mas o princípio da cripto é você ser o seu próprio banco. Eu sou meu banco. Meu dinheiro tá comigo, não tá com mais ninguém. E, tipo, é o que eu falo. Quando a gente vem questionar, mas ninguém vai aceitar isso, mas ninguém vai querer isso. Cara,
pode ter certeza, esses caras fazem de uma forma que faz com que as pessoas desejem o seu algoz. É tipo assim, levando para a Idade Média, uma metáfora. Por favor, meu carrasco, corte a minha cabeça, pelo amor de Deus, eu necessito que você Me dá corte a mais minha... chicotadas que eu tô precisando. É aquilo que Exato. você falou, Thiago. Eles criam o problema e a solução, né? É a regra de três. Cria-se um problema, divulga-se esse problema e agora traz a solução. Sempre funciona da regra de três. Então, tipo assim, ó, metaverso está vindo por aí e nós precisamos que as criptomoedas não fiquem assim tão sem controle, que as pessoas com essa liberdade toda. O que a gente vai fazer? A gente vai lutar a favor da implementação de uma regulamentação? Não, a gente precisa criar um problema. Entendeu? Como é que a gente vai criar esse problema? O dono da Binance lá deve uns favores para nós. Então, pede lá para ele fazer um Twitter lá, ele vai quebrar a FTX e assim vai. Entendeu? Eu estou especulando aqui, mas é assim. Aí, voltando lá atrás, o que desencadeou tudo isso aí, para a gente poder não se perder no assunto, eu penso que a gente chega assim lá, só que esse mundo que a gente conhece, do jeito que as coisas é agora em 2022, não existirão mais. De uma forma multifatorial. Criptomoeda não será mais a mesma, operações bancárias não serão mais a mesma, as nossas atividades serão transformadas de maneira brutal e muito rápida. Então vai cair naquilo que nós falamos ontem, até a Júlia, nós comentamos, eu e a Júlia, que seria então uma gestação de uma moeda única. Eu penso que no futuro, sim, uma moeda única. Eu não penso em moeda única para agora. Tipo, quando eu falo agora, 5, 6 anos. Não. Na minha concepção, nesse patamar de tempo de 5, 6 anos, com certeza moeda digital, inclusive as fiduciárias digitais, real digital, dólar digital, euro digital, tá? Mas com certeza, na minha visão, no meu ponto de vista especulativo aqui, não terá a mesma quantidade de moedas fiduciárias. Entendeu? Tipo, tem um real digital, dólar digital, um euro digital. Acaba por aí. Os outros países aderem uma dessas daí. As outras, o ien, o dólar uruguaio, enfim, eu não sei todas as moedas que tem no mundo, enfim, e esses outros não vão deixar de existir. Só as mais fortes, então. São as mais fortes. É incrível como tudo está mudando, como tudo está se transformando. Deixa eu botar esse vídeo aqui para a gente poder assistir junto também, que é interessante. Quer ver? Na internet isso é possível. Quer ver? Carol do Futuro, por favor, você tá aí? Vem aqui, pessoas, as distâncias se encurtam, a gente assiste filme, tem streaming, nossa, a internet é top. Bom, tudo isso é muito legal, a gente sabe, mas e se eu te disser que a partir de quando o metaverso estiver funcionando, você poderá ter uma vida dentro da internet, dentro? Como assim? Uma casa virtual, uma família virtual, namorado virtual, comida virtual, tudo virtual. Bom, isso é o metaverso, tá? É a internet 3D do futuro. O metaverso é uma combinação da sua realidade física, ou seja, essa realidade que eu estou aqui, com a sua realidade virtual. Por exemplo, a minha realidade física agora é sentada aqui gravando um vídeo para vocês, com trocentas iluminações em volta do meu rosto, microfone e tal. A realidade virtual é você aí na tua casa me assistindo sem ter contato físico comigo. Porém, o metaverso, ele vai unir a minha realidade física com a minha realidade virtual. Ou pelo menos é isso que um monte de engenheiros e gigantes da tecnologia estão tentando criar. Sabe aquela viagem que você quer fazer com seus amigos e aí, tipo, nunca dá pra fazer e você sempre tem que cancelar? Pois agora você pode fazer essa viagem. Só que não no mundo real, no mundo virtual. Que legal! Nossa, adorei a ideia! Excelente! Você poderá fazer uma viagem no conforto do seu lar. Gente, eu achei o máximo. Tô sendo muito irônica. O metaverso é um sistema completo, um sistema social, um sistema comercial, um sistema econômico que mistura o físico com o virtual.
Eu acho interessante como as palavras elas definem bem o que é a questão do metaverso. Você vê social, econômico. Hoje que eu aprendi com aquela outro vídeo, né, o vídeo anterior, que estava falando, discorrendo a respeito do metaverso, ele falou, para ser metaverso tem que ter a interatividade social. Então, a gente começa a ver os pilares, né, para que seja realmente o metaverso. E essa questão social aí, para mim, é o ponto mais importante do ponto de vista de uma estruturação do metaverso. Onde avatares nossos, ou seja, personagens nossos dentro do mundo virtual, podem ter experiências, comprar bens. Bem não é físico, você não tem que pegar, tipo, comprei essa câmera que tá gravando, é físico. Não, agora você vai poder comprar um bem virtual. Vocês já compraram um bem virtual? Bom, criptomoeda é um bem virtual, não é bem, né, mas é um asset virtual. É uma experiência de vivência em tempo real que não tem pausa. Tipo assim, você, da mesma maneira que a nossa vida não tem pausa, tipo, você desliga a câmera aqui, você vai beber uma água, fazer um xixi, não tem pausa. No metaverso também não tem, tá? Vai ter uma vida paralela rolando no metaverso enquanto você vive tua vida aqui na Terra. Bom, e como isso funciona? Hoje em dia, eu jogo bastante videogame e tal, e daí eu tenho um videogame lá, que é bem bonitinho, já mostrei pra vocês aqui no canal, que ele tem até uma certa ligação bizarra com a Panda. Aí eu falei com a pandemia. Nossa, gente, eu falei um negócio, nem me toquei. Então, enfim, eu tenho esse joguinho, e daí nesse joguinho eu uso o dinheirinho do jogo pra poder comprar coisas, itens pra minha personagem do jogo. Por exemplo, ela tem uma casinha, aí eu compro móveis, uma coisa assim bem infanto-juvenil. Mas eu faço tudo aquilo ali. Só que eu tenho total consciência de que aqueles itens que eu estou comprando para o meu jogo são da minha personagem no jogo, não são para mim. Porém, no metaverso, essas compras, elas serão nossas. Então, se você comprar um sofá no metaverso, não vai chegar um sofá na tua casa. Vai chegar um sofá na tua casa dentro do metaverso, na tua casa virtual. Vocês estão acompanhando o raciocínio? E daí, gente, significa que esses itens que a gente compra para os nossos personagens do joguinho, a gente vai poder comprar para nós. Vocês estão entendendo? O Mark Zuckerberg, ele descreveu essa experiência como sendo a experiência do teletransporte. Tipo, você bota ali o óculos de realidade virtual e você é teletransportado para uma realidade alternativa. E, de fato, a experiência tem realmente esse cunho do teletransporte. Então, gente, o sentimento é que você está fisicamente lá. Entendeu? Só que, na verdade, você tá sozinho na tua casa usando um óculos de realidade virtual. O que é bem Forever Alone. Não sei pra vocês, mas pra mim achei... Oi. Mas isso existe, Carol? Isso não é ficção? Bom, isso era ficção até então, mas a partir de agora vai começar a existir. Vocês acham que isso saiu da onde? É óbvio que isso saiu da ficção. Do cinema pra vida real. É óbvio. E principalmente... essa ideia toda que eu pintei para vocês, ela saiu da obra de Neil Stephenson, de 1992, chamado Snow Crash. Então, tirando o fato da gente comer, dormir, fazer as nossas necessidades como xixi e outras coisinhas mais, tirando isso, a nossa vida vai ser 100% dentro do metaverso. Então, você vai viver praticamente em uma realidade alternativa. Se existe escapismo maior que esse para enfrentar os problemas da vida real, desconheço. Então, desde que a ideia começou, os gigantes da tecnologia como a Microsoft, a Nvidia, o Facebook e a Epic Games estão tentando fazer com que esse mundo vire realidade. Isso já funciona no mundo dos games, por exemplo, e funciona muito bem. Nos jogos, nós somos capazes de construir o nosso próprio mundo, né? Por exemplo, nesse que eu dei o exemplo, que é o Animal Crossing, quando eu me mudei ali pra ilha, minha personagem se mudou, eu não tinha nada, era uma ilha com mato, quando eu cheguei era tudo mato, e hoje tenho construção, tenho museu, tenho tudo. Ou seja, isso já funciona muito bem. E a Epic Games faz isso muito bem dentro do Fortnite, aquele jogo. Para vocês terem uma ideia de como isso funciona, o Fortnite já fez concerto para os jogadores. Então você pode interagir com pessoas, como por exemplo a Ariana Grande, porém dentro do jogo. Também teve Travis Scott e até aquele DJ Marshmello. Não é um filme que se passa, então você não está assistindo um filme, é uma experiência 100% interativa. Os usuários, eles podem definir como que eles vão interagir
na performance. Então, por exemplo, tá tendo o show lá da Ariana Grande no metaverso e o teu avatar tá lá assistindo o show e você tá lá em casa assistindo o show através dos olhos do seu avatar. Você pode escolher como que você vai interagir, ou seja, batendo palma, pulando. Você pode, inclusive, isso já aconteceu no Fortnite, comprar souvenirs do show dentro do metaverso, dentro do jogo. Então, por exemplo, quando você vai num show, você chega no show, aí tem lá, é a lojinha oficial da banda, aí você compra uma camiseta. No metaverso não é diferente, isso já aconteceu dentro do Fortnite. Quando tiveram esses shows, as pessoas podiam comprar itens do show, ou seja, para falar que elas participaram, só que num ambiente virtual. Então, gente, a gente está falando do metaverso, a gente está falando de uma realidade que é ilimitada, porque a gente vive numa realidade limitada por condições físicas. No metaverso não tem isso. No metaverso não tem limite, permitindo que os criadores do metaverso sonhem com locais de possibilidades infinitas e, obviamente, não limitados pela localização geográfica. Então, por exemplo, eu tô na Cracóvia nesse exato momento, mas se eu quiser estar em Paris no metaverso, eu posso. Só que agora, gente, além de tudo isso que eu contei para vocês, o Facebook e a Microsoft estão criando um ambiente de trabalho dentro do metaverso. Então, assim, no futuro, as pessoas trabalharão no metaverso. Então, eu não tô falando só de uma realidade que você entra para diversão. Eu tô falando de uma realidade que você entra para trabalhar. É isso que eles querem, gente. Eles querem que num futuro muito próximo, a gente trabalhe 100% no metaverso. Da mesma maneira que a gente trabalha hoje em dia, quase que 100% no home office, no futuro a gente vai sim trabalhar dentro do metaverso. Então, em menos de 20 anos, você não vai mais sair de casa para trabalhar, né? Tudo bem que hoje em dia a gente já não sai tanto por causa da Panda, mas você só vai colocar o óculos de realidade virtual e você vai entrar dentro do ambiente de trabalho dessa forma. O Facebook lançou um bagulho recentemente chamado Horizon Workbooks, que é tipo uma espécie de uma sala de reunião virtual, onde você escolhe sim um avatar tal para poder fazer reunião com as pessoas que trabalham com você, de uma maneira similar ao que seria o metaverso. É literalmente uma nova maneira dos funcionários serem escravizados pelo sistema, né? Porque, mano, sério, ninguém merece reunião, ainda reunião em realidade virtual, imagina a dor de cabeça. Você usa tipo um óculos e uma caneta, assim, que você vai desenhando no ar, vocês estão vendo as imagens aí. Você pode atualmente fazer essa reunião, já é disponível, já funciona com 16 avatares, ou seja, 16 pessoas que trabalham com você, porém através de seus avatares. E daí quando a gente imagina, né, aquela realidade do metaverso completamente cyberpunk, umas roupas tipo essa que eu tô usando, tal, uma coisa assim bem Dune, aquele filme, sabe, no futuro, no momento que a gente tem mesmo na realidade é esse Chernobylzinho aí que o Zuckerberg fez, gente, que tá parecendo um desenho animado infantil. Mas isso é só o começo, tá? Isso aqui são os anais do metaverso que estão começando. Eu chamei de The Sims de Chernobyl, porque tá bem mal feito mesmo esse work groups aí do Facebook. Mas no futuro, gente, a ideia é que seja assim. Ou seja, discernir entre a realidade e a realidade virtual vai ser um papel bem difícil para o ser humano. A realidade e o metaverso vão ser praticamente a mesma coisa, tipo, não tem diferença. Com a diferença que no metaverso é tudo infinitamente e tudo possível. E também no metaverso a gente pode escolher se a gente vai estar. Sabe assim, tipo, não sei se eu quero estar lá agora. É uma escolha. A realidade a gente não tem muito o que escolher. A gente tá aqui e vai ter que continuar. Porém, num futuro não muito distante, eu acho que 15 a 20 anos, a gente não vai ter mais escolha. Se a gente não estiver no metaverso, a gente não vai estar em lugar nenhum. A Microsoft já está trabalhando para criar uma cópia perfeita do nosso mundo no metaverso, que é literalmente para a gente nunca mais precisar sair de casa mesmo. E as empresas de tecnologia estão investindo toneladas de dinheiro nesse futuro. Então a ideia é que de fato o metaverso se misture com a nossa vida e que aos poucos a gente vai ficando tão dependente dessa realidade que a gente não consiga sair mais dela. E o quão longe nós estamos de tudo isso? Vocês devem pensar que isso deve ser tipo coisa muito futurística e que tipo tá muito longe, que eu tô overreacting. Não. Eu recomendo você assistir um episódio de Black Mirror que se chama Playtest. Tá aparecendo aí na tela. Isso é para você entender o quão longe essa história do metaverso pode chegar. Em um futuro bem próximo, nós vamos ter uma casa no metaverso. E essa casa vai valer muito mais do que a nossa casa no mundo real. E é aí que eu lhes pergunto, meus amigos, até que ponto isso é saudável? E eu explico.
Eu acho super legal, gente, jogar games e tal. E eu não sou esse tipo de pessoa retrógrada que se opõe à tecnologia, porque realmente quando eu tô jogando meus videogames, eu saio da minha realidade, eu relaxo um pouco vivendo uma realidade alternativa. Inclusive, eu jogo muito. Deveria jogar menos. Só que é diferente de viver nessa realidade, trabalhar nessa realidade e depender dessa realidade. Porque, gente, isso é negar a realidade desse mundo que a gente tá aqui. Então, assim, a gente estraga esse mundo e daí a gente migra para uma realidade alternativa para tentar suprir a nossa carência de não conseguir resolver os problemas do mundo real. E daí, negando essa realidade, né? E vivendo completamente isolados, o que nós somos? Nós deixamos de ser humanos. Nós vivemos agora como ciborgues, como marionetes de um sistema de internet. Me fala se tem graça você encontrar um amigo seu ou um parente seu que você não vê há muito tempo em um ambiente virtual. Tem graça pra você isso? Porque pra mim não tem. Me fala que graça tem você ir pra outro país, né? Viajar pra outro país sem sair de casa. Gente, e as comidas, e o cheiro do lugar, e as fotos que você poderia tirar no lugar. Ah, tira no metaverso. Tem graça? O que é realmente viajar? Não é viver uma experiência, conhecer lugares novos, conhecer pessoas novas? Nós estamos sendo direcionados ao imediatismo das redes sociais, ou seja, a gente pode ter tudo que a gente quer na hora que a gente quer, literalmente com um clique. Só um adendo aqui. Tudo que ela está falando ali, muitos questionamentos foram levantados aqui, né? Principalmente pela Maria aí. Mas eu lembrei de uma coisa aqui, que ela falou o seguinte: muita gente, eu já me peguei até fazendo isso, por exemplo, a gente vai viajar, vai conhecer um lugar bonito, ao invés de a gente estar curtindo 100% aquele ambiente ali, com nossos olhos, memorizar, curtir, interagir com o ambiente, a gente está preocupado em registrar e tirar foto. E aí, quando a gente vê, a gente não curtiu. Para depois a gente pegar o celular e dar uma olhada na foto. Nossa, era legal, né? A gente Poxa, não consegue mais viver as experiências em tempo real, vivendo agora, né? Como a gente tem o celular na mão, a gente fica com Augusto Cury falando, síndrome do pensamento acelerado. Então a gente fica o tempo inteiro pensando coisas a mais para vir pela frente, etc. A gente nunca vive no agora, nunca mais. Paramos de viver no agora, né? A gente nunca mais vive no agora. nossa, eu passo por esse problema também. Hoje, por exemplo, se eu vou assistir um vídeo, que nem isso aqui, ó, isso aqui tem 16 minutos, eu assisto na velocidade 2.5, às vezes 3.0, entendeu? No, 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 não me... Tipo, no celular, que só dá para fazer até 2.0, né? Eu faço isso também direto agora. Já não me atende. Eu também faço. Nossa, muitos conteúdos que eu consumo, os vídeos do Afonso, do Patreon, É, muito conteúdo grande, eu coloco velocidade máxima e bora. porque 2.0 eu já acho lento para algumas pessoas, entendeu? Eu coloco um ponto, depende do assunto, se eu quero prestar mais É, atenção, eu coloco 1,5. Mas não, se der para ir mais rápido, 1,75. mais ou menos isso. Então, para você ver, é que também o volume de informação é muito grande. A gente quer consumir, 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 consumir. A gente não pode ficar muito tempo naquele assunto, né? Terrível o nível que a gente está chegando, né? Terrível. E não tem como escapar. Mesmo a gente que, estando ciente disso, a gente pode não fazer algumas coisas que as outras pessoas fazem, mas, de certa forma, nós estamos sendo afetados. Não tem jeito. Mas, Exato. ó, esse artigo aqui, eu li um trecho ontem que é a respeito do Avatar, né? Depois, o Vanderlei, se você puder, claro, assistir o encontro de anterior, pelo menos essa parte Vou aqui assistir. que foi bem interessante, né? E ele traz aqui uma outra parte aqui, que é a vida digital virtual. Se der tempo, quero ler um trecho dessa parte aqui, desse artigo, que ele fala dessa questão aí de a gente não saber mais discernir o que é o mundo virtual e o mundo real. Mas eu queria queria trazer um outro ponto antes de ler isso aqui, que é o seguinte: eu penso, porque tipo assim, não existe, isso é uma questão aí também meio filosófica, né? Da minha parte. Vamos ver o que vocês acham. Não existe uma coisa que seja 100% má ou 100% boa. Então, tipo, apesar do metaverso ele trazer todas essas problemáticas que a gente discutiu aqui,
temos toda a razão, e eu também concordo com isso aí, ele também carrega uma série de coisas boas. Carrega uma energia do bem também aí. E quando eu falo uma série de coisas boas, nem quero me remeter às conversas anteriores, como questão do meio ambiente. Não, eu penso o seguinte, isso talvez pode servir como um despertamento, uma forma que do ser humano enxergar a importância da conectividade, de se conectar com a natureza, vai ressaltar o que ele realmente é. Porque quando a gente emergir nesse mundo, muita gente vai deixar, de repente, vai deixar o mundo real, mas problemas virão. Depressões, tristezas, reflexões a respeito do que é a vida. E isso pode causar um despertamento. Pessoas que estavam dormindo e despertar. E, nossa, calma aí. Talvez a vida não seja só isso. Talvez, então, eu penso que isso também vai servir aquelas pessoas que estão, de repente, dormindo, aquelas pessoas que estão passando pela vida sem se preocupar com questões já complexas, possam fazer refletir e despertar. Eu creio nisso. Então, tipo assim, o problema, às vezes, vem junto uma oportunidade de fazer com que algumas pessoas acordem pelo aquilo que é realmente importante na vida. Mas eu penso que hoje muitas pessoas estão se conscientizando, não por conta do metaverso, mas desse mundo nosso aí também, que nós vivemos assim no mundo digital, né? É, é muito recente isso, é muito novo. Você vê, de 2000 para cá, olha quantas coisas já aconteceram, quantas mudanças, né? O advento de tantas coisas aí. E muitas pessoas hoje estão fugindo dos grandes centros, querem ir para o meio do mato, digo assim, no sentido figurado, né? Querem ir, sabe, ficar mais distante da correria e tal, mas como é que eu faço assim? Eles estão, né, tendo um despertar, até mesmo o Vanderlei falou que tem vontade de morar assim mais distante e tal, mas a internet vai junto. É, Então, é verdade. mas é um despertar isso aí, também é um despertar. É verdade. Hoje nós estamos totalmente dependentes de várias facilidades e eu vou falar por mim. Eu me pego falando, eu também tenho o objetivo de morar longe das grandes cidades, né? E é uma coisa que eu vou implementar. Isso aí faz parte do meu objetivo pessoal. Mas eu me pego falando isso, me pego pensando nisso, mas ao mesmo tempo, nossa, cara, eu vou ter que aprender a dar uns passos atrás. Porque, tipo, aqui, onde eu estou, por exemplo, no Rio, no grande centro, nossa, eu quero um medicamento, eu vou aqui no aplicativo, menos de 1 quilômetro, tem uma farmácia aqui que eu peço e em 10 minutos chega. Tipo, eu, num ambiente daquele, já não tenho essa facilidade. Eu já tenho que planejar, pegar o carro, andar não sei quantos quilômetros, enfrentar um trânsito, pegar uma pista para poder comprar. Então, outras coisas eu vou ter que meter a mão para poder fazer e tal. Então, eu vou voltar alguns anos atrás, né, como era. Então, aí te pergunto até quanto você vai abrir mão disso. Mas se você quer mais privacidade, menos incômodo em vários outros aspectos, você vai ter que abrir mão da facilidade, da agilidade, da comodidade e todas essas palavrinhas que eles falam. Quando eu miro lá, são questões diversas, né? Muito complexo esse assunto, né? Não é simples assim, simplesmente se desligar. É difícil fazer isso, é super difícil fazer isso. E você tem que fazer isso em estágios, se for possível, né? Mas quando eu falo isso, eu não quero ficar refém do sistema em outros sentidos. Saúde, eu não quero ficar refém. Não quero ficar refém na alimentação, principalmente. E também, às vezes, a cidade distrai bastante a gente de coisas mais importantes. Quando as coisas piores acontecerem, vão acontecer nas cidades grandes, e então é basicamente não querer estar muito próximo de tudo quando o negócio explodir. Mas, falando de metaverso, aí é uma outra realidade completamente, né? Existe um mundo inteiro que vai emergir lá dentro, né? Vai
né, sucumbir lá dentro, aí é uma outra realidade, são os pontos que a gente está abordando aqui. Quando eu falo de ir para o interior, tem questões adicionais, né? Questões adicionais. E eu acho que uma pessoa que queira viver meio a meio, eu não sei, vai chegar num momento que vai existir uma ruptura. Você vai ter que romper com uma coisa ou com a outra. Então, mas até chegar nesse ponto de ruptura, não sei, vamos ver. A gente vai fazendo o que é possível, né? Mas eu Não, acredito que vai chegar um momento de ruptura. Ou você faz uma ruptura com o que existe no sistema e decide, né, ir para alguma coisa, fazer alguma outra coisa, ou você abraça o sistema. Então, mas em algum momento eu acho que vai existir uma ruptura. porque esse mundo, E é visando essa ruptura futura que eu falo de morar retirado do sim, interior. uhum. Mas, por enquanto, tá tudo relativamente normal. Porque esse mundo dessa facilidade, cara, parece uma droga. E ela te abraça, você não percebe, quando você vê, tá viciado. Eu tava acompanhando um vídeo, por exemplo, esses dias, que fala sobre essa questão de você ser mais independente, fala sobre o estoicismo, né, de voltar para dentro de si mesmo e tal, de você se tornar um ser humano mais forte, porque está se tornando fraco com todas essas facilidades e tal. O cara tá falando sobre isso. E aí ele tá num ambiente lá que tava um sol. Ele falou, né, eu poderia estar na minha casa fazendo, poderia colocar esse fundo lá dentro do escritório do conforto. Eu até confesso que esse sol está incomodando um pouco, não sei o quê. Eu falei assim, caraca, olha só, o cara tá falando para se tornar forte e tá falando que o sol se incomodava. Cara, eu lembro, cara, no meu primeiro emprego, eu carregava espuma, todo sujo, poeira, o sol batendo, o sol do Rio de Janeiro aqui, escaldante, não sei o quê. Eu nem estava preocupado com isso, né? Então você vê, a pessoa já está tão envolvida naquela facilidade que uma coisa mínima como aquela acabou escapando, porque o que escapa pela boca é o que tem dentro do Exato, é do coração. coração. É, Meu, e você falando isso, eu tô vendo eu quero o ar-condicionado, eu quero as facilidades da cidade. E mudar de vida, cara, você não vai ter facilidade nenhuma, acabou. Toma vergonha na cara. Então, assim, esse choque, todo mundo vai ter esse choque se decidir alguma coisa diferente. É um choque, realmente. Eu tô aqui, eu tô em São Paulo praticamente, gente. Eu tenho facilidade de tudo aqui em 3 minutos. Tipo, na minha esquina da minha casa tem um supermercado. Então, tipo, é complicado, né, cara, quando você. É muito complicado, cara. Você tem a ó, facilidade de tudo, aí você fala, não, eu vou pro interior, vou pro meio do mato, não tenho acesso a nada direito. Penso. É uma ruptura. demora, você tem que fazer uma força para poder se tipo, eu vou dar um exemplo, tipo assim, eu passei tipo, quase 2 anos da vida, por exemplo, não executando uma determinada atividade, por exemplo, de casa, né? E aí, tipo assim que eu cheguei aqui no Rio, aí teve algumas coisas com relação à comida, esse tipo de coisa e tal. E, cara, o meu inconsciente tava querendo fugir disso, tipo, cara, vamos pedir comida no iFood, sabe? Às vezes era só ali esquentar, mas eu não queria nem ter o trabalho de ali esquentar e não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu não sou preguiçoso, de onde tá vindo isso? Nunca fui preguiçoso, cara, sempre trabalhei pra caramba. Por que que isso está acontecendo? Entrou na Então, comunidade, né, da oferta, tudo, Você tá tudo na... virando um romano, cara. Você tá virando os romanos antigos lá, que foram invadidos por dentro. Você tá virando romano. Romano, o empregado fazia tudo. Aí o romano começou a deixar os seus servos fazerem a guerra por ele. Aí perdeu Roma. Roma caiu, né? não, mas já passou, graças a Deus. Até consertar algumas coisas aqui em casa, eu já meti a mão para poder fazer. Aí eu me conscientizei disso. Falei, não, calma aí, não quero ficar dependendo de nada. Então, tipo, certas Então, coisas eu cara, vou meter a mão para poder fazer, para não o pegar ser o humano jeito. se acostuma muito fácil com facilidades. É. Com esse negócio do iFood, cara, você se acomoda, entendeu? Se acomoda. É, você Você. cozinha, né? Então, Não, eu dei um você cozinha exemplo, pra você, né? sei cozinhar. Eu dei um exemplo da cozinha, mas essa questão da comodidade me pegou em vários outros aspectos. E aí, por exemplo, tipo, eu vou ali na farmácia comprar. Eu falei, cara, sabe uma coisa? Eu tenho aqui no aplicativo, não tem que eu vou lá na farmácia.
Entendeu? Não faz sentido. Eu já peguei agora eu tô me forçando a sair mais para resolver as coisas, mas quando eu estava andando até a farmácia, eu falei, por que que eu vim até aqui, sendo que eu tenho um aplicativo ali? É um contrassenso, não faz sentido, sabe? Nenhum, até porque, tipo, aqui no aplicativo ele já te dá onde está mais barato. E a probabilidade da farmácia que você for aqui mais perto, andando, de não ser a que é a mais barata é muito grande. Então não faz sentido nenhum você se deslocar de casa. Você se expõe ao perigo de, caso aqui no Rio de Janeiro, ser assaltado ou acontecer algum acidente. Você vai pagar mais caro, você vai se cansar, vai pegar um sol, alguma coisa, vai levar mais tempo, sendo que você, na facilidade da tua casa, você ia ali e ia pedir. Só que aí tem outros fatores que você não deixa, você deixa passar. No momento que você sai ali para a vida e se expõe e tal, você está se reconectando ao teu mundo real. Você está botando a tua consciência pro lugar, tipo, tô me reconectando com esse mundo real aqui. Então, vou ter experiência de pegar o sol, sentir o vento, de ver pessoas circulando, carro buzinando e tal. Eu tô me reintegrando de novo a esse mundo aqui. É, cara, E, Ou tá recarregando a bateria. dentro desse contexto, quando você está falando de cidade, eu tenho medo de violência, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades violentas, muito violentas. Se eu puder evitar não sair de casa em determinadas situações, eu tento não sair, evitando violência mesmo, assim, né? Possibilidade de violência. Ah, você não vai levar um assalto dentro de casa, né? Tipo, necessariamente. Então, não sei. Eu tô falando assim, de ficar preso, eu penso na violência. E o quão o metaverso diminuiria essas possibilidades, né, de riscos. Ah, é complicado. o que você ia falar? O Oi? que você ia falar? Não, eu disse que, no caso, quando a gente, você falando, né, da facilidade, né, de ter as coisas à mão e tal, muito diferente de quem está mais afastado da cidade. Mas você pedindo alguma coisa e tendo a opção de ir buscar, é aquela coisa, você sai para a vida, você sai para o mundo real para recarregar a sua bateria, entendeu? Porque nós precisamos disso. Então, aí, No metaverso, as pessoas vão ter um tipo de alimento que faça isso, porque agora eu falo assim no sentido de natureza, né? Você vê o céu azul, as nuvens, à noite poder olhar as estrelas. Isso aí é uma coisa que faz parte da natureza do ser humano. Agora, no metaverso, eles vão proporcionar tudo isso, mas visualmente, mas e a energia? Essa energia vai adentrar? então, é o que eu tô falando com relação a esse exemplo que eu dei agora de casa. Isso já aconteceu com todas essas pessoas a partir da pandemia, e na minha concepção vai ampliar mais ainda com uma segunda dosagem. É tipo como se fosse, por exemplo, dizem que um dos vícios maiores aí, mais difícil de largar é o cigarro. Uhum. Então, o que vai tornar a pessoa viciante? Vai ser o tempo de exposição. Por exemplo, eu pego uma pessoa que nunca fumou e dou um cigarro para uma pessoa. Cara, a chance dessa pessoa se viciar é muito menor do que uma pessoa que vai ficar, sei lá, 30 dias sendo exposto por um cigarro por dia. O Sim. cigarro que está gerando todo esse sentimento, como eu citei agora, de, cara, eu vou pedir aqui, nossa, eu tenho que me deslocar até lá o trabalho, de toda essa sensação, não vou fazer isso aqui, vou pagar o que eu vou fazer. O cigarro disso aí foi a pandemia. Nós ficamos expostos aí a essa questão do lockdown, acho que mais de um ano. Né? Você imagina a mudança brutal que teve no consciente. Isso alterou o consciente coletivo. E quem não conseguia, é como se a pessoa entrasse num sonho, sabe? Uhum. Onde precisa alguma coisa para a pessoa acordar aquilo, tipo, para eu poder ter a consciência que se eu não pegar e me deslocar para poder fazer as coisas, não me obrigar a fazer as coisas, eu preciso ter a consciência das consequências do que está acontecendo. Só que a grande maioria das pessoas não sabe nem o que é metaverso, não sabe que a sua mente está sendo alterada proposital, não sabe nem de onde está vindo o problema. Nós conseguimos enxergar.
Então, por a gente enxergar, a gente consegue, pela capacidade de decisão, não por prazer, porque não gera prazer quando você levantar e ter que ir lá na farmácia. Estou pegando a farmácia como exemplo, tá? Mas serve para tudo. Mas por consciência, tipo assim, eu vou fazer isso, porque esse é para o meu bem, é um remédio amargo para eu poder me desconectar, para eu poder sair desse sonho, dessa, desse sedentarismo psicológico, entendeu? Então eu vou me esbofetear para acordar agora, tipo se tomasse um choque, um banho gelado. E aí você, não, vou voltar para a realidade. Mas isso são pouquíssimas pessoas, grandes pessoas estão indo. E aí você imagina, por exemplo, na possibilidade de nós termos um segundo lockdown mais agressivo e com mais facilidade até do que já existe. Mais do que o iFood, por exemplo, todos os aplicativos que a gente conhece, exposto por mais tempo a essa situação. Eu mesmo falei com vocês aqui no encontro anterior que, que as pessoas não estão mais procurando emprego. Mesmo, e as pessoas que já estão trabalhando, principalmente os mais jovens, não os mais antigos, mas os mais jovens, cara, não são mais comprometidos com relação ao horário, e se teve alguma coisa que não desagrada, eles estão preferindo ficar em casa, mesmo não tendo dinheiro direito para se manter. Mas eles não querem mais, não querem porque aquilo está se tornando desagradável, entendeu? A pessoa, como é que eu vou falar isso? Cara, existe uma coisa no ser humano, isso acontece psicologicamente, é você dar o regulation. O que é um down regulation? O que é uma regulação para baixo? Por exemplo, minha casa aqui está limpinha, cheirosinha e tal. Aí vamos supor que eu coloque lixo aqui dentro de casa, vai começar a feder. Mas eu deixo, fico expondo aquele lixo ali. Vai ter uma hora que eu não vou nem sentir mais aquele cheiro de lixo. Mas se eu sair daqui e ficar, sei lá, uns 5 dias dormindo numa casa de uma outra pessoa e voltar, aí eu vou perceber de novo. Porque eu me descontaminei daquilo ali. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo. As pessoas estão entrando nesse novo ciclo, toda essa facilidade, estão se tornando pessoas fracas, estão se tornando pessoas que são incapazes de realizar coisas, mesmo elas querem facilidade, né? E não estão percebendo. Isso porque muitas das operações ainda precisa de um ser humano para executar. Você imagina quando nós tivermos um robô para poder fazer. Tipo, tem um pedreiro, então precisamos levantar um muro aqui. Então eu vou chamar o pedreiro. Vai ter um ser humano que vai ter que pegar a mochilinha dele, com a pá dele, para poder fazer o cimento e levantar. Mas imagina quando não tiver mais ser humano, tiver que vir um robô. Então, a quantidade de seres humanos que vão entrar nesse padrão dessa facilitação será muito maior. Não sei se vocês Concordo. Concordo com você, concordo. Então, a gente que comunga aqui no meu pensamento, eu, a Tedei e a Maria, a gente, pelo menos isso eu estou me despertando, cara, eu preciso voltar ao que era lá atrás. Certas coisas eu vou ter que me obrigar a fazer para que eu não entre totalmente nesse mundo, porque eu não quero ir com relação, isso é uma opção minha, né? Eu não quero ir naquele efeito manada, porque isso aí pode trazer consequências ruins para mim. Tristeza, depressão, esse tipo de coisa. Exato. Eu quero fazer o uso inteligente da coisa, porque como a gente conversou, o metaverso vai trazer um monte de coisas boas. Então, Exatamente. não estou dizendo que a gente não vai usar. Vamos usar, mas a gente vai usar de forma inteligente. Uhum. A gente vai ser meio que obrigado a usar em alguns casos, né? Ainda mais, tipo, eu na minha profissão, provavelmente, né? Em algum momento, talvez, se isso for... Mas a gente tá falando de muito tempo, né? Eu acho que até o mundo entrar realmente percentualmente grande dentro do metaverso vai levar algum tempinho ainda, torcendo, né, para que isso aconteça lá pra frente. É. Aí eu tô. A gente. Hoje o nosso encontro aqui, já estamos com 1h19. O mínimo aqui é 1 hora, não precisa ter as 2 horas. Aí eu pergunto aqui a vocês é, acham interessante de repente ler esse trecho aqui desse artigo, ou você acha que por hoje já tá bom? Por mim pode ler, sim. O que você acha, Maria? Bem, pode ler, Então vamos ler. à vontade. Bom, a vida digital virtual. Eu não li, tá? Essa parte aqui. Eu não sei. Eu imagino que vai falar
coisas interessantes que se coadunam com o que a gente estava falando aqui agora. Vida digital virtual. As primeiras vidas digitais virtuais começaram a surgir em meados dos anos 70, com os jogos online. Então, mais uma vez, eu reforço que isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa que já vem já de bastante tempo. Online, que se caracterizavam por aventuras que acontecem em pequenos mundos virtuais, somente com o texto mudos. Ainda assim, estávamos no início da era dos bate-papos. Com a chegada da internet, era possível encontrar diversas pessoas que criavam seus eus digitais virtuais para viver em outras vidas em salas virtuais de convívio. Então, na década de 70, então, olha isso. Em 1996, as primeiras representações digitais virtuais de vida começaram a surgir no mundo presencial, como o Tamagotchi. Eu lembro do Tamagotchi. Não Eu sei lembro, se lembro. Você eu teve um lembro. Vanderlei? Qual é o nome? Tamagotchi? Tamagotchi era aquele aparelhinho que vinha um bichinho que você tinha que dar comida. Não, não. Eu lembro da época, mas eu nunca mexi com isso. Eu nunca fui ligado a jogos na minha infância e juventude. Uhum. É que aqui no Rio de Janeiro teve um boom assim desse aparelhinho que vendia até no por Isso 5, foi 10 febre, reais. isso foi Foi febre. febre. Então, eu tive isso. Aí você dava comida, era tudo virtual. Aí tinha gente, principalmente, chorava quando o bicho morria. E isso aí dizem que foi a base pro Pokémon, né? O Tamagotchi, né? Bom, aquele Pokétron? bicho. Oi? Nada, não falei Pokétroncho. Vamos lá. Aquele bichinho virtual desenhado numa tela de um pequeno aparelho, não maior que a palma da mão, que tinha uma espécie de vida digital virtual e precisava de cuidados para que pudesse sobreviver. Na época do seu surgimento, o Tamagotchi causou um desconforto para muitos pais, e principalmente para os professores. A discussão dividia a opinião entre escolas, que admitiam que as crianças trouxessem os Tamagotchi para dentro da sala de aula, e os que eram veementemente contrárias a essa possibilidade. Alguns professores pensaram diferente e realizaram interessantes projetos de aprendizagem em sala de aula, propiciando as crianças a aprendessem algo sobre as necessidades da vida humana, a partir do estabelecimento de relações com a necessidade com o Tamagotchi. Interessante. Apresentava para sobreviver, outros trabalhavam com questões matemáticas a partir do tempo, em uma necessidade, e outra do bichinho, outras ainda com a importância de cuidar da vida. A polêmica da continuidade, a discussão, a partir da disseminação de jogos em rede, MMORPG, jogos onde diversas pessoas se conectavam e jogavam simultaneamente em um mesmo mundo, representado graficamente de 2D ou 3D. A preocupação principal de pais e professores estava relacionada aos efeitos que a interação com essa tecnologia poderia provocar no desenvolvimento de criança e adolescente, pois havia uma forte crença de que eles podiam confundir esses dois espaços, o mundo real e físico. Eu lembro disso. E o mundo real virtual. Aliás, até hoje eles falam isso. No caso ali, até, desculpa, eu enrolei um pouquinho na hora de ler, mas os professores eles fizeram uma correlação do Tamagotchi, ressaltando a importância em dois aspectos, basicamente, né? O aspecto ali com relação ao tempo para sobreviver de trabalho e outro com relação à importância de cuidar a vida. E nessa segunda estrofe aqui, ele está falando da possibilidade das pessoas não diferenciarem mais o que é o mundo virtual do que é o mundo real. Mas essa discussão aqui é uma discussão antiga. Eu lembro quando eu jogava videogame, que principalmente das igrejas evangélicas, né, falava assim, olha, cuidado, se não te tire, isso é coisa do capeta, coisa desse tipo, né? E aí acreditava-se que se a criança ficasse exposta muito tempo a um jogo de tiro ou de muita violência, ela poderia praticar essa mesma violência no mundo real, não sabendo a diferença do mundo virtual e do mundo digital. Então, isso é uma discussão também interessante. Porque, olha só, eu vi muita gente falando, olha, eu joguei esses jogos aí de violência e nunca fui violento. Eu, por exemplo, joguei vários jogos de violência
e muito longe de causar qualquer tipo de violência. Eu sou um ser humano normal. Mas, em compensação, eu lembro que, por exemplo, quando surgiu um jogo chamado Baleia Azul, que era um processo que você fazia para poder se suicidar, vários jovens se suicidaram ao longo do mundo. Não sei se vocês lembram desse caso aí. Então, isso traz uma discussão interessante, porque, tipo, É, se os eu lembro jovens... eu lembro que falaram a respeito, mas como eu nunca joguei nada, então ainda bem que eu só vi isso de longe. Então aí, vamos pensar que nessa época que esses jogos tinham uma capacidade imersiva muito menor do que se quer chegar com relação ao metaverso. Então, você imagina um ambiente onde a imersão e a interatividade é muito maior do que esse que a gente citou. Então, pode trazer consequências, sim. Nossa, você está certíssimo. E naquele ambiente, as suas emoções, o seu raciocínio pode ser muito facilmente manipulado. Muito melhor, muito. A riqueza para manipulação ela é muito mais ampla, porque o cara vai tomar todos os seus sentidos, percepção, profundidade, musiquinha para emoção, qualquer coisa que seja, capacidade de manipulação e hipnose é violenta, né? Um negócio desse. No É aquele que ambiente. eu acho que eu não sei se falei no encontro de ontem, foi de anteontem, que vai assim causar um fascínio nas pessoas. E aí é como o Tiago falou que ele disse que quando era criança, menino, ele ficava jogando o dia todo até a noite. E aí quando ele parava de jogar, ele entrava num quadro não depressivo, mas de tristeza profunda, porque ele não estava mais jogando, entendeu? Então, tudo isso é o que causava na mente dele. Agora imagina você ficar, não vou dizer, né, para nós que temos assim uma cabeça mais, vamos dizer assim, uma cabeça feita, não seria o problema, mas eu vejo assim para outras pessoas e tal que tem assim vamos dizer assim, uma certa fraqueza, ou se entregar muito fácil a tudo que vem por aí e entra nesse mundo e fica fascinado por tudo aquilo. E depois é como aquela menina falou, ele viaja o mundo tal, mas ele está sozinho. Ele está lá no mundo virtual. E da hora que desliga tem um momento que vai ter que dormir, tem um momento que tem que parar, entendeu? Para dormir que seja. Que ele vai ver que desligou e olha ao redor dele e, e vai dizer, pô, mas que é isso aqui? Aí quer voltar para o mundo virtual. O cara vai acabar se suicidando também. E, nossa, tem várias questões aí, várias questões. Inclusive na questão que o ser humano ele se contém muito porque ele está sendo observado por outro ser humano. Será que isso vai se dar também no metaverso? Então, no metaverso, talvez ele vai ter uma liberdade muito maior do que no mundo real. E até onde ele vai saber fazer a diferença não, no mundo virtual eu posso fazer isso, mas esse mundo aqui eu não posso. Até onde ele vai saber fazer essa diferença? São questões... Lá ele vai estar sendo gravado, mas como você tem bilhões de pessoas online, você não vai conseguir controlar cada uma por uma, né? Você pode estar a polícia, as autoridades, digamos assim, né? Mas você não vai conseguir controlar. Então você vai poder ter muita liberdade. Essa visão, assim, de, como você falou, de não tem. Eu vou me sentir anônimo lá dentro. Não, ninguém tá me vendo. Posso fazer o que eu quiser. Tenso. E o mundo, outra coisa, o mundo real ele está deixando de ter importância, que eu vou dar um exemplo que veio agora na minha cabeça com isso que você acabou de falar. É o seguinte, antigamente, se você fosse cancelado no mundo real, cara, isso trazia uma tristeza absurda. Por exemplo, eu precisava ter um certo tipo de respeito e de reputação entre meus colegas lá quando eu estava na quinta, quarta série. Então, caso você perdesse isso, cara, você, a criança entrava em depressão, em tristeza, algo do tipo. Agora, as pessoas estão entrando em depressão e tristeza caso elas sejam canceladas no mundo virtual. Elas podem até um monte de gente não gostar de mim, tipo, o cara pode ter a família toda que não gosta dele e tal, ele não tá nem aí, mas ele tem que dar aqui o meu YouTube, o mundo real. Se me cortar isso aqui, me tira a minha vida. Tenso, cara. Tenso. Entendeu? Por exemplo, eu tive essa reflexão quando teve o cancelamento, por exemplo,
monarca aí do YouTube, né? E aí eu pensei assim, cara, teoricamente ele só não pode criar uma conta de YouTube. E daí? É uma É, conta não nesse fictícia. caso, mataram a receita do cara, a renda dele, né? Aí é que tá o grande lance. É. Aí é que tá a grande chave. Tiraram a receita do mundo real para o mundo virtual. E para isso acontecer, a receita tinha que ser muito maior, muito melhor no mundo virtual do que no mundo real. Porque do contrário, realmente não Nossa, ia. você tá certo. Imagina só você sendo funcionário, trabalhando numa empresa e de repente você é cancelado no metaverso. Toda a receita, a renda da sua vida, da sua casa, sustento da sua família, você perdeu porque você foi cancelado. E esse cancelamento durante quanto tempo? Como é que você vai sobreviver, digamos assim, né? Você Terrível. imagina você, por exemplo, que, por exemplo, hoje, se você for, vamos supor, você não, em hipótese nenhuma mais voltar para o YouTube. Cara, você ainda tem outras plataformas que, de certa forma, não vão te deixar 100% no vácuo. Ah, temos o TikTok, O temos Rumble, né? o O Monark tá Rumble. usando o Rumble, O Rumble. Temos outras alternativas. Agora, você imagina com o metaverso a pleno vapor e você tem uma permissão ali, um ingresso. Ó, você pode entrar aqui. Nossa, E agora, por, sei lá, por alguma coisa que você não pensou de acordo com que quem a maioria. a maioria, você seja cancelado. Ah, agora você tem o mundo real. Só que no mundo real, talvez você não seja, tem possibilidade de fazer compras no mundo real por conta disso, porque você não tem o cash para Exato. poder. Cara, tipo, nossa, cara, isso é muito louco, porque, tipo assim, isso dá um poder absurdo, uma quantidade de pessoas que vão ditar aquilo que é certo e aquilo que é errado, tirar a autonomia. Porque não há evolução com concordância. A evolução só acontece com debate de ideias. E esse debate de ideias também inclui discordância. Por exemplo, nós aqui estamos enriquecendo esse conteúdo porque cada um tem uma ideia, estamos debatendo ideias. E nós não pensamos 100% iguais. Isso enriquece, isso causa evolução. Eu estou aprendendo muito com vocês e vocês estão aprendendo muito comigo. Agora, todo mundo falando a mesma narrativa, pensando na mesma narrativa, não se tem evolução assim, Tenso, cara. né? Deixa eu terminar aqui. Nas escolas de educação infantil, ensino fundamental e de ensino médio, com crianças e adolescentes dos 4 a 15 anos, percebia-se que não era bem isso que acontecia quando eles interagiam com essas tecnologias. A postura diante dos avanços tecnológicos era de quem sabia exatamente do que se tratava dos dois mundos, com propriedades e regras específicas da natureza de cada um deles. Agora vem um fator que você falou brilhantemente no encontro de hoje aqui, Vanderlei. É o seguinte, você foi, tipo assim, iluminado no exemplo lá do computador da tela que você falou do psicólogo. Porque, olha só, esse estudo aqui chegou à conclusão que essas crianças conseguiam sim diferenciar do que era o mundo virtual do mundo real. Mas a exposição que eles estavam tendo eram menores no mundo digital do que no mundo real. Nessa época dos anos 90, realmente eu passava, às vezes, 10 horas, 12 horas jogando com o meu primo. Mas isso acontecia, por exemplo, na segunda-feira. Vamos dizer que eu estou de férias, estava de férias. Acontecia na segunda-feira, que na terça-feira eu adorava soltar pipa, eu acordava cedo para fazer rabiola e ficava o dia todo soltando pipa, nem pegava no videogame. Então, Existia um equilíbrio. existia um equilíbrio, E, entendeu? e, e ele era infinitamente desproporcional para o online, né? Então você passava mais tempo na vida real do que no online. Então, a gente poderia até fazer Vai ser o contrário. a gente poderia até fazer um experimento de nós mesmos, Wanderlei, assim, que a gente trabalha de casa, a gente fazer uma tabela e falar assim, deixa eu ver quantas horas eu vou estar no metaverso. E considera-se metaverso estar atrás da tela do computador. Tipo, o tempo de interação de mundo real é o tempo que você levanta para ir no banheiro, é o tempo que você levanta para poder almoçar, é alguma coisa que você vai resolver na rua. E aí você vai ver que está discrepante. Pelo menos para mim está discrepante. Eu passo, sei lá, 8 horas aqui no computador e talvez 1 ou 2 horas para as outras atividades. Ah, cara, então, mas a gente já acorda com online. Tipo, eu acordo mais tarde porque eu começo a trabalhar mais tarde. Então, tipo, eu acordo umas 9 e pouco para começar a trabalhar às 10.
Então, pô, é, digamos, 10, 15 para as 10 eu já tô no celular. E aí, eu vou do celular até 8, 9 da noite, no computador depois, né? 8, geralmente 8, 9. Raramente, às vezes eu saio do computador. Então eu tô assim, muitas horas no computador. Pelo menos 9, 10 horas no computador. E quando eu não tô no computador, eu tô no celular. Então, é, já é quase igual metaverso já. E eu vou te Pesado. falar, eu, por exemplo, eu gosto de planta. Então eu peguei ali, cara, na semana, sempre eu tiro um dia para poder cuidar. Então eu peguei ali, aí comprei a terra, aí botei bonitinho, adubei, aí tô pegando sol no corpo, tô sem blusa, só tô de bermuda, aí enche ali coisa para jogar água e tal, e olha, fica admirando, vejo as mudanças que estão acontecendo. Isso, cara, me dá vida. Isso me dá tipo uma válvula de escape. Aí eu posso ter energia, fôlego para sentar aqui e começar a trabalhar. Então, talvez isso aí vai começar a passar até ser tema do meu trabalho na internet, de dar dicas de como você se desconectar um pouco do Vai mundo. plantar. Débora G. Barbosa fala muito disso. Você tá no apartamento? Vai plantar. Cria uns vasinhos com comestíveis. Trazer a natureza para dentro de casa, né? Por exemplo, nós tínhamos falado ontem e nos outros encontros aí daquele empresário espanhol que tem frigoríficos no Brasil e que as reuniões vão ser, né, de um dado momento só pelo metaverso e que ele também já tem um projeto de colocar câmeras, né, em todos os frigoríficos para acompanhar o abate, né? E aí eu fiz uma brincadeira, né? Então eu falei assim, então o abate vai ser virtual também? Ele vai ter um avatar, o boi dele vai ter um avatar, ele vai O abater. churrasco. É, Churrasco online. então, já que é assim, e pensando, então vamos pensar ao contrário, né? Que eu falei, ser um meta inverso. Então, vamos trazer a natureza para dentro de casa. Quem puder, do apartamento, plantar e ter um bichinho de estimação, não digo gato, cachorro, mas alguma coisa que faça lembrar, sabe? Para desconectar desse mundo virtual, que nem você mesmo. Eu acredito, como você disse, são 9 horas de frente de um aparelho, de uma máquina, entendeu? E como é que ficam os seus órgãos internos, você sentado todo esse tempo? O corpo precisa como é que fala? Precisa do Hum. exercício. Vou dizer um exercício, não é obrigação de fazer o exercício, mas de fazer uma caminhada, de sair de lá fora, de ver gente, tudo isso aí precisa, senão você vai acabar vivendo dentro desse mundo aí e vai perguntar o que que é uma galinha. Ah, não, é o avatar de uma galinha? Não, é a galinha. Porque você não sabe o que é uma galinha, o ovo vem de onde? Também não sei. Aí vai começar a confundir as coisas. Pior que é verdade. Se a gente conversar com jovens hoje, sei lá, um adolescente aí de 14 anos, talvez ele nem sabe de onde vem aquele pedaço de carne que chegou ali, nome dos legumes e tal. Caraca, que loucura. Não, mas a nova geração já está sendo desenhada para ser exatamente assim como você descreveu. Não vai saber nada. E é proposital isso, né? É. Por isso que a maior referência de uma sociedade são os antigos. As civilizações onde respeitam mais as pessoas mais velhas e dão importância, vão consultar os mais velhos, é onde há a maior evolução de consciência. Quando você mata isso, o resultado é desastroso. É, E o porque que você Um é exemplo, vai é o matar o conhecimento. um exemplo disso é o Japão, né? exatamente. Sociedade milenar. É. Agora, aqui no Brasil, tem-se um preconceito muito grande. A pessoa chegou aos 50 anos, 60 anos, já é velho. Ah, tá vendo? Ah, tá na internet, lá naquela idade. Mas escuta, por quê? Por que esse preconceito? Mas agora me parece que algumas empresas estão se admitindo. Eu falava terceira idade, agora a terceira idade parece que é a partir dos 70 anos, eu não sei se é bem isso, mas principalmente em supermercados. Muitos que estão aposentados estão trabalhando, claro, para complemento de renda, mas também uma oportunidade, né, que esse ramo oferece.
E essas pessoas de idade, elas estão trabalhando também com a tecnologia, porque num caixa ali é, também é tudo digital, quer dizer, então força a pessoa também a se atualizar. Nesse ponto de vista, eu acho bastante interessante, sabe? Mas também não sei se nesse futuro vai ter, como é que fala? Serviço para todo mundo e comida também, porque do jeito que a coisa anda, vai fazer até o papel comestível, não é, Tiago? É, verdade. E quando eu falei dessa questão do mais velho, tipo, com relação à pandemia, quanta gente idosa foram, né? Foram mais gente idosa do que os jovens. Então a gente perde isso. A gente, cara, aqui nessa idade, com essa cabeça que nós temos, ainda somos o resíduo ainda do que, do que é de bom na É, sociedade, né? exatamente. A gente ainda consegue, por exemplo, cara, graças a Deus, a minha prima saiu aí, mas eu converso com ela questões mais de assuntos mais complexos desde os 17, 18 anos com ela. E, tipo, você vê que hoje ela é super cabeça, ela, né, o Maria, eu sei que é um É, pouco mais perto. bem. Então, ela tem a consciência dela, não é igual a minha, nós pensamos de maneira diferente. Porém, eu, pelo contato que ela teve aqui comigo, que ela me ajudou no meu trabalho aqui, ela me ajudava a fazer a confecção dos suplementos. E eu passava horas passando informação. Olha, não é bem assim. Passei conceitos de amar o próximo, a importância de você perdoar, conceitos importantíssimos. Fiz ela enxergar de uma outra forma. Olha, preciso você respeitar o seu pai, sua mãe, respeitar isso, isso, isso. Fui começando a abrir a mente dela. E ela, tipo, decolou. E ela por si só tomou gosto da coisa, começou a estudar, pesquisar e tal. E hoje ela tem a cabeça dela inteligentíssima e progredir. Então, você vê a importância de uma pessoa mais velha do que eu passar o conhecimento, a semente do conhecimento para outra pessoa. E isso está se perdendo. Então, isso aí são todos os conceitos que vão ter que ser pensados com a chegada dessa questão do metaverso. Como o debate que é muito bom, daria horas e horas e tem várias vertentes com relação. Por isso, assim, e é uma sugestão que eu dou, sempre que você tiver uma oportunidade de passar uma informação, por mais simples que seja para um jovem, passe, porque a gente não sabe qual o resultado que vai dar dessa semente. Pode dar em nada, ele ignorar, mas como ele pode absorver aquilo e o que você falou pode encadear uma coisa muito positiva daquele jovem. E esse jovem aí também passar para outra pessoa e passando o conhecimento. Correto. Né? Então é isso, pessoal. Acho que eu vou finalizar por aqui. Foi muito bom a conversa com todos vocês. Você vê, foi tão bom que eu até passei aqui um pouco do horário, né? Hoje só tinha só uma hora só, mas já estamos aí com quase 2 horas de encontro. Mas Tá, eu Tiago, não. só uma pergunta. Esse é o último encontro? Último encontro. Foi o quinto encontro. Desse seu estágio, como é? Isso, desse meu estágio. Aí não. Com relação à faculdade, até onde eu sei, tudo que eu pesquisei lá no processo, não terá mais nenhum outro encontro de faculdade. Uhum. Acabou, finalizou. Não. Mas aqui o nosso encontro aqui, como eu falei para vocês, eu vou me organizar para a gente poder fazer os encontros aqui bem, bem legal. Então, esse Pra contato aqui eu não quero perder. com mais liberdade também, né? Porque agora nós estamos assim, com você Corrido. né? E ter que falar dentro disso daí, então não pode fugir à regra, né? Mas eu achei muito bacana os encontros, aprendi bastante, conheci, né, o Vanderlei, a Júlia, a Legal. outras meninas aí, Patrícia, eu não me lembro o nome das outras, mas mesmo estando distante, cada um num canto do Brasil, mas foi legal, né? Foi muito bom. Quem sabe um dia a gente pode se encontrar pessoalmente, né? Para poder sair desse nosso mundo que vamos deixar aí para aqueles que virão depois de nós. Sim. Bem, e o legal desse formato é o seguinte, você pode fazer lives assim, porque você pode fazer o Zoom a hora que completou o limite de pessoas. Quem não conseguiu entrar no Zoom, entra no YouTube, porque você pode espelhar o Zoom no YouTube e fazer a live assim. É bem interessante Olha também, uma que possibilidade.
Então, Maria, por isso que o que o Vanderlei falou, foi por isso que me forçou a pagar a assinatura do Zoom. Uhum. Porque esse encontro aqui da faculdade, se fosse só para a faculdade, eu poderia fazer por outros aplicativos e plataformas que fazem isso de graça, tão bem quanto o Zoom. Mas essa opção de poder transmitir também para o YouTube, que eu falei assim, nossa, isso aqui é uma ferramenta que será útil. Então, eu planejo, sim, fazer os nossos encontros aqui fechados, mas pretendo também, tipo, um acordo, caso alguma pessoa queira, por exemplo, o Vanderlei, a gente fazer uma transmissão ao vivo, debatendo sobre um assunto aqui. Você, Vanderlei, a Maria, se quiser participar, e já pensou? Aí vai ser bem legal, porque além de a gente estar discutindo aqui, vai ter outras pessoas lá no chat interagindo. Eu acho que isso vai enriquecer muito assim, o conhecimento. Sim. Então, eu tô planejando. E agora tipo, tá diminuindo as obrigações da faculdade. Teve um pico de ficar até aqui. Agora eu tô começando já a respirar de novo, porque tá Bom, diminuindo, tô completando. Então, do jeito que está caminhando, eu acho que daqui, sei lá, umas 3 semanas, mais ou menos, 3, 4 semanas, cara, eu já vou estar tranquilão com um monte de coisa. Semana que vem já vai estar menos afogado, assim, para mim. Então, eu penso que não demora muito para a gente poder combinar um pouco disso. ótimo. Estou à disposição. Show de bola. Legal. Pessoal, um ótimo final de semana para todos vocês. Gratidão pela presença. Eu Pela presença de todos. Ah, Me sinto muito honrado mesmo pela presença de vocês. Assim, para mim, eu não sei nem descrever. Eu, assim, ter vocês separando aquele tempo para poder me ajudar, participar e tal, é um negócio, é um privilégio, assim, para mim, absurdo. Me sinto mesmo honrado pela presença de vocês. Valeu, Obrigadão, Tiago. Thiago, por todo o conhecimento. Estamos aí, para o que der que vier. Valeu, boa noite. Boa noite, Heloísa. Gratidão. Precisando é só chamar, Tiago. boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, gente.